Vamos lá? Vamos continuar? Quando nós falamos de doutrina da salvação, vem um assunto que volta e meia a gente comenta isso nos nossos grupos de estudos bíblicos, de escola bíblica dominical, ou até mesmo dentro das nossas igrejas, que é sobre a doutrina da eleição, né? A tão conhecida e a tão falada predestinação. De acordo com aquilo que nós cremos, de um modo geral, a Igreja Batista crê da seguinte maneira: a predestinação, a doutrina, a predestinação segundo a presciência de Deus. A predestinação segundo a presciência de Deus. E lá na página 159 da sua apostila, você vai encontrar lá algo assim, bem mais explicado. Né? Diz assim: predestinação é uma linda doutrina bíblica, assunto da mais alta relevância para a fé cristã, a ser tratado conforme a palavra de Deus, com humildade, amor e profunda submissão ao Espírito Santo de Deus. O problema, segundo o pastor João Falcão Sobrinho, que escreveu muito sobre isso, pastor João Falcão Sobrinho é um pastor batista, né, da nossa Convenção Batista Brasileira, que já está com o Senhor, né, não está mais entre nós, mas deixou registrado coisas assim bem interessantes sobre a predestinação. Ele diz o seguinte: certas teorias dentro do ensino sobre a predestinação que levam à distorção de textos bíblicos concernentes ao tema. Ou seja, as pessoas distorcem o que está lá escrito lá. Aí uma coisa que vem se falando muito aqui, inclusive o pastor João Falcão, ele fala que existem 3 tipos de predestinação que os defensores, né, algumas pessoas costumam defender, que é a predestinação simples, né, que Deus teve a iniciativa através da sua graça, escolheu aqueles que queria salvar, mas não predestinou aqueles que foram rejeitados. A dupla predestinação, que ensina que Deus, por seu exclusivo arbítrio, antes mesmo da fundação do mundo, independente da vontade pessoal de cada homem, já predestinou. A predestinação absoluta, que é o fatalismo cristão, né, que não somente o destino do homem na eternidade é predestinado por Deus, mas que também cada acontecimento da sua vida também é terrena, seja boa ou seja má, né, já foi ordenado por Deus. Né? Mas ele deixa claro, de acordo com aquilo que a gente entende, o melhor entendimento é que a predestinação pela presciência de Deus. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a sua graça. Somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça. Então, é importante que se saiba isso. Então, a salvação do crente, ela é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem o poder para separar o crente do amor de Cristo. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus e a eleição é dom do Espírito Santo. Asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Então é importante a gente entender isso, tá bom? Nós cremos na predestinação segundo a presciência de Deus, tá bom? Não é algo fatal, não é que Deus tenha escolhido fulano, João, Maria e José para o inferno e escolheu o Joaquim, o outro e o outro para o céu. Não, somos salvos mediante a nossa fé, pela graça de Deus, nós alcançamos a salvação. Não é mérito nosso, não temos mérito para ir para o céu, não temos mérito nosso, não é verdade? Então aqui aí ele vem falando ainda dentro da doutrina da salvação. É importante a gente lembrar, não é? Que somos salvos através do sacrifício de Jesus, como está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 16.
né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou o seu Filho em sacrifício vivo por nós. Então, quando nós falamos da morte de Jesus, existem 3 coisas aqui que a gente não pode esquecer. Porque a salvação remete a gente lembrar da morte de Jesus, né? A substituição, porque o lugar era nosso, nós que tínhamos que estar lá, pelos nossos pecados, porque ele não pecou. A redenção, ele pagou um preço, né? A redenção, que é libertar completamente, é redimir, né? A redenção significa redimir. A reconciliação, porque se estávamos afastados da glória de Deus, como nós já falamos aqui, né, em outros vídeos, através da morte de Jesus, através do seu sacrifício, nós somos reconciliados novamente com Jesus, não é? Então a gente não pode esquecer disso. E quando nós falamos sobre a doutrina da salvação, é bom a gente também lembrar que é a obra do Espírito Santo de Deus que atua poderosamente na nossa vida. Porque é Ele quem nos convence. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É a obra do Espírito Santo de Deus, todo esse mover, toda essa mudança que existe na nossa vida a partir do momento que encontramos Jesus. Então, Ele nos convence, Ele nos regenera, a regeneração. Então, convencimento, regeneração, e Ele habita em nós. Então, a salvação, quando nós aprendemos sobre salvação, entra aí a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando Ele nos convence que precisamos mudar, quando somos regenerados através de novas atitudes, de novo comportamento, e quando passamos a ter o Espírito Santo em nós, passamos a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, é importante que a gente não esqueça disso. Tá bom, pessoal? Outra coisa interessante são as bênçãos da salvação, né? As bênçãos da salvação. A bênção da aceitação, que somos redimidos pelo Senhor, somos reconciliados, somos perdoados por Deus, né? Somos justificados por Deus. A bênção da herança, porque passamos a fazer parte de tudo aquilo que Deus vai nos proporcionar, né? Então, isso a gente não pode esquecer. E uma outra coisa que é importante, quando nós falamos da doutrina da salvação, a prova da segurança. A doutrina da segurança eterna do cristão tem como base o conceito correto que Deus faz quando salva uma pessoa. Ele ama até o fim, como está registrado lá em João 13, versículo 1. Ele se propõe a preservá-la a despeito de qualquer coisa, ou seja, Ele cuida de cada um de nós, como nós já falamos aqui. A salvação é para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez o nosso nome escrito no livro da vida, ele está escrito lá, está escrito e vai continuar lá e não vai ser apagado. É importante saber disso. Nós não perdemos a salvação. Mas, irmã Lize, existe aqui e ali pessoas que acham que perdem a salvação. Você pode perder a alegria. O próprio Davi, no Salmo 51, ele fala isso. Ele diz o seguinte: torna a dar-me alegria da tua salvação. Torna a dar-me alegria da salvação. Porque ele estava vivendo um momento de tristeza profunda, porque ele tinha cometido pecado diante de Deus. E o Salmo 51, ele deixa isso muito claro para o Senhor, quando ele abre o coração para Deus e diz: Senhor, torna a dar-me alegria da salvação. Mas o crente, ele não perde a salvação. Ele não perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, mas aquele que se desviou, aquele que regenerou, isso aí é uma outra história. É uma outra situação. Porque o fato de você ser membro da igreja, o fato de você ser batizado numa igreja, o
O fato de você participar de uma igreja não significa que você é salvo. A salvação genuína, a salvação concreta, ela se dá através de uma vida transformada por Deus. Então é importante que a gente saiba disso. E aqui na página 164, ele vem falando sobre isso, até citando lá o texto de Hebreus, que é um texto muito complexo, lá quando diz que estavam conosco, mas não eram de nós e tal, se desviaram, se afastaram, e ele vem falando aqui, acho que vale a pena a leitura, depois você pode ir lá ler na sua apostila que ele vem explicando, mas você não pode esquecer isso, né? Jesus escreveu o seu nome no livro da vida, você tem o selo do Espírito Santo de Deus, uma vez com esse selo, ninguém pode tirar esse selo de você. Não esqueça disso. E eu sempre gosto de dizer, para a gente encerrar esse ponto, o seguinte: a salvação é um presente. É um presente. Eu não merecia, você não merecia, nenhum de nós merecíamos. Mas a partir do momento que nós ganhamos esse presente, a gente precisa o quê? Cuidar, preservar, cuidar muito bem desse presente. Então, eu entendo como ele fala aqui, perseverar, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, o salvo, ele persevera. Ele persevera. Tá bom, queridos? Até a próxima, fiquem com Deus e fiquem sempre atentos lá nos nossos comunicados do grupo, tá bom? Beijo no coração.